E aí, tudo tranquilo? Vamos continuar? No bloco anterior, nós encerramos então falando sobre as fundações públicas de direito público e as fundações públicas de direito privado. Então nós vimos que essas fundações públicas integram a administração pública indireta. E vimos também que, se tratar de uma fundação pública de direito público, ela será considerada uma espécie de autarquia. Se ela é uma espécie de autarquia, significa dizer que ela vai ser criada por lei específica e gozará de todas as prerrogativas de que goza uma autarquia. Por outro lado, temos as fundações públicas de direito privado. Se essa fundação pública de direito privado ela é instituída pelo governo, pela entidade da administração pública direta, isso significa que não tem nada a ver com fundação privada. Somente as regras de direito privado é que serão aplicadas a essas fundações públicas, da mesma forma que se aplicam às fundações privadas. As regras de direito privado são as mesmas, mas não quer dizer que essa fundação pública possa ser considerada uma fundação privada, em hipótese alguma. Claro, essas fundações públicas, ainda que sejam de direito privado, continuarão gozando de algumas prerrogativas de que gozam as fundações públicas de direito público. Dentre essas prerrogativas, eu posso citar, por exemplo, a imunidade em relação ao pagamento de impostos. Então, elas irão gozar dessa imunidade em relação ao pagamento de impostos, coisa que não acontece em relação às fundações privadas. Em relação às fundações privadas é diferente. Elas podem usufruir de alguns privilégios fiscais. Elas podem usufruir, mas existe todo um processo que deve ser observado para que elas possam usufruir desses benefícios fiscais. No caso das fundações públicas de direito privado, não. Pelo simples fato de ser uma entidade da administração pública, elas já estariam aptas a usufruir desses benefícios tributários. Tranquilo até aí? E a partir de agora, nós vamos começar a falar sobre as empresas públicas e ou sociedades de economia mista. E eu já quero deixar bem claro o seguinte, sem sombra de dúvidas, a FUMARC adora cobrar em suas provas questões sobre empresas públicas e sociedade de economia mista. Então é bom você ficar atento, atenta a todos os detalhes que nós vamos trazer a partir de agora. Beleza? Então vamos começar. Olha só. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro para você o seguinte. Essas empresas públicas e sociedades de economia mista são as empresas pelas quais o Estado vai se valer para atuar, para explorar a iniciativa privada. Então veja o nome, iniciativa privada. Quem é que atua em iniciativa privada? Os particulares, ué. A população de uma forma em geral. Se é iniciativa privada, o poder público não tem que ficar se intrometendo. Quem resolve aqueles problemas é o próprio mercado. Surgindo problemas, o mercado resolve. É mais ou menos por aí. Só que, em situações excepcionais, a própria Constituição Federal autoriza o Estado, autoriza o poder público a atuar no âmbito da iniciativa privada. E quando ele for atuar, ele vai utilizar uma empresa pública e ou sociedade de economia mista. Ô professor, em quais situações o Estado poderá atuar na iniciativa privada? Diga aí, essas duas situações estão previstas de forma expressa lá no artigo 173 da Constituição Federal.
Mais precisamente, né, artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal. Quer anotar quais são essas duas hipóteses em que o Estado vai poder atuar na iniciativa privada por meio de empresas públicas e ou sociedade de economia mista? Então anote aí. Primeira situação. Quando houver relevante interesse público. Relevante interesse público, professor? É isso mesmo. Então, quando houver relevante interesse público, o Estado poderá atuar na iniciativa privada. Segunda hipótese, quando se tratar de imperativo de segurança nacional. Quando se tratar de imperativo de segurança nacional. O que significa isso? O Estado vai atuar em uma situação em que a própria soberania nacional pode ser comprometida. Por isso é que o Estado vai atuar. Quer ver um exemplo? Petrobras. Petrobras é uma sociedade de economia mista. Petrobras atua na área do petróleo. Petróleo é um instrumento que coloca em risco a própria soberania nacional. Vamos supor que num determinado momento você tem as portas do mercado externo fechadas para o Brasil, no que se refere a fornecimento de petróleo. O que vai acontecer? A nossa própria soberania começa a ficar comprometida. Ou melhor, poderia ficar comprometida. Hoje não mais, porque nós somos autossuficientes em petróleo. Pelo menos em termos gerais, assim se diz, né? Claro que tem alguns derivados de petróleo que vêm de fora, são importados, mas em termos gerais hoje, nós temos uma produção muito grande de petróleo. Então nós não estamos mais tão dependentes do fornecimento externo. E isso facilita bastante o nosso dia a dia, né? Então, nesse caso aí, o poder público brasileiro, né, a União, resolveu criar uma entidade chamada de Petrobras, sob a modalidade de sociedade de economia mista, para explorar, juntamente com os particulares, aquele mercado. Ok? Então, essa autorização consta expressamente na Constituição Federal. Só que a própria Constituição Federal, ela também diz o seguinte, o Estado, em regra, ele não deve atuar na área da iniciativa privada. Ele não deve explorar atividade econômica. O Estado tem que se preocupar com prestação de serviço público, com exercício de poder de polícia, com atividades de fomento, com intervenções da propriedade privada para garantir o interesse público. É isso que o Estado tem que fazer. Ele não precisa ficar se preocupando com iniciativa privada, não. Deixa o mercado se virar para lá. Agora, nessas duas situações excepcionais, quando o Estado resolver atuar no mercado, na iniciativa privada, ele vai atuar por meio de empresas públicas e ou sociedades de economia mista. E essas entidades serão submetidas, nesse caso, às mesmas regras de direito que são impostas aos seus concorrentes, ou seja, à iniciativa privada. Regras de direito referente ao direito previdenciário, direito empresarial, direito tributário, direito civil. Então, quando essas empresas públicas e ou sociedade de economia mista estiverem atuando na iniciativa privada, elas serão submetidas às mesmas regras de direito a que são submetidas as entidades da iniciativa privada. Ah, professor, em outras palavras, eu posso entender que essas empresas públicas e sociedade de economia mista, então, não serão beneficiadas com privilégios que são dados, por exemplo, às autarquias, né? É isso mesmo. Aquelas garantias, aquelas prerrogativas de que gozam as autarquias, em regra, não serão dadas, não serão garantidas às empresas públicas e ou sociedades de economia mista. Não serão asseguradas, não serão garantidas às empresas públicas e ou sociedades de economia mista. E ponto final. É isso aí. Ah, professor, então, é por isso que os empregados da Petrobras são regidos pela CLT, né? Porque os empregados da Ipiranga
são pela CLT, da Shell são seletistas, não é isso? É isso mesmo. O raciocínio é esse aí. Então, as mesmas regras que se impõem às empresas do mercado, às empresas privadas, também vão ser impostas a empresas públicas e sociedades de economia mista. Esse é o raciocínio, tá? Porque vão ser empresas comuns, só que pertencentes ao poder público e que vão atuar na iniciativa privada. Então, as regras têm que ser as mesmas. Por quê? Porque se essas empresas públicas e sociedade de economia mista receberem privilégios que não sejam estendidos aos seus concorrentes, elas simplesmente vão quebrar o mercado. Elas vão falir, vão fazer com que essas outras empresas decretem falência. Você imagine só um Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, uma Caixa Econômica Federal, que também uma Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal. O que vai acontecer? Vamos supor que o Banco do Brasil não paga impostos. Vamos supor que o Banco do Brasil tenha privilégios tributários. Vamos supor que o Banco do Brasil ele simplesmente tenha privilégios processuais quando estiver respondendo a uma ação judicial perante particulares. Em suma, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Banco do Brasil, por exemplo, vai ter condições de atuar no mercado com uma tarifa extremamente inferior à tarifa que é cobrada pelos bancos. Por quê? Porque o Banco do Brasil não paga tributos, ou melhor, não paga impostos, né? Se ele não pagar impostos, então só aí eu já tenho um incremento de receita muito grande. Esse incremento de receita pode ser traduzido em diminuição das tarifas e aí a concorrência que não tem essa isenção com relação ao pagamento de alguns impostos, nem dizer isenção não, né? Não tem essa imunidade com relação ao pagamento de impostos, vai ter que continuar cobrando tarifa num certo valor, elevado digamos, né? Para garantir o lucro dos acionistas. O Banco do Brasil não, ele pode buscar esse lucro em outras fontes. Tá vendo? Aí você quebra essas outras empresas que atuam no mercado. Então esse é o problema, tá? Então grave isso aí. Empresas públicas e ou sociedade de economia mista estão atuando no mercado, iniciativa privada, vão se submeter às mesmas regras dos seus concorrentes, tá? As mesmas regras da iniciativa privada. É isso que eu quero que você guarde por enquanto. Mas não acabou não. Guarde ainda o seguinte. Em regra, essas empresas públicas e sociedade de economia mista, elas são utilizadas para a exploração de atividades econômicas pelo Estado. Mas em alguns momentos, essas empresas públicas e ou sociedades de economia mista também podem ser utilizadas para a prestação de serviços públicos. Prestação de serviços públicos? É isso mesmo. Então, quando você for responder as questões de prova, fique atento, fique atenta. As empresas públicas e ou sociedades de economia mista podem tanto explorar atividades econômicas como prestar serviços públicos, tá? Existem as duas possibilidades. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos para ficar mais fácil você gravar isso? Vamos lá. Eu vou até ampliar falando o seguinte, olha só. Essas empresas públicas e sociedades de economia mista, elas são chamadas de... Cadê? Aqui, ó. Elas são chamadas de empresas do Estado, ou simplesmente empresas estatais. Então, se você encontrar a expressão empresas estatais ou empresas governamentais na hora da prova, lembre-se de que a FUMARC está se referindo a quem? As empresas públicas e ou sociedades de economia mista. Então, essas empresas estatais, quais são elas? São as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então são elas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Até aí, beleza. Um outro ponto importante. Essas empresas públicas podem ser exploradoras de atividades
econômicas, ou então podem ser prestadoras de serviços públicos. O mesmo acontece com as sociedades de economia mista, tá? Podem ser exploradoras de atividades econômicas ou então prestadoras de serviços públicos, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Pode guardar por enquanto, tá? Vamos lá. Ó, como exemplos de empresas públicas exploradoras de atividades econômicas, eu vou citar aqui, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Então, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública exploradora de atividade econômica. Não é muito comum a gente se deparar com a empresa pública exploradora de atividade econômica, não, tá? Mas neste caso, vou deixar bem claro aí o exemplo, a Caixa Econômica Federal. Beleza? Continuemos. Empresa pública prestadora de serviço público. Empresa pública prestadora de serviço público. Vamos colocar aqui o caso dos Correios, que também é federal, né? A Caixa Econômica Federal, os Correios federais. Podemos citar aqui ainda a Emater, que é a empresa mineira de agropecuária, né? A Emater, a Epamig, que são empresas públicas estaduais. Vamos continuar aqui. Sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica. Aqui eu posso citar o Banco do Brasil, posso citar a Petrobras, posso citar aqui ainda como sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, propriamente dizendo. É isso aí mesmo, tá? BB, Petrobras. Vamos aqui, prestadora de serviço público, sociedade de economia mista. Eu posso citar aqui a CEMIG, posso citar a Copasa, posso citar aqui a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, que é a CBTU. Posso citar aqui a própria BHTrans, né? Que é uma sociedade de economia mista, que presta serviços públicos. Então, beleza. Aí eu citei alguns exemplos de empresas públicas e sociedades de economia mista. Então você vai guardar esses exemplos. Não precisa nem guardar todos não, tá? Se você guardar um de cada, já está ótimo para você se lembrar na hora da prova. Já está ótimo. Um de cada aí já está ótimo. Então veja, essas empresas públicas e sociedade de economia mista se dividem em exploradores de atividade econômica e prestadores de serviço público, como você viu no nosso esquema aí, né? O que eu vou fazer? As características dessas empresas estatais, essas empresas governamentais, são muito semelhantes. Então, o que eu vou fazer? Para você já entender melhor a explicação, eu já vou apresentar de imediato as diferenças entre elas. E depois que eu apresentar as diferenças, eu venho tratando das características que são comuns. Venho dizendo como é que funciona cada uma delas, que aí fica mais fácil você assimilar, tá? Então vamos lá. Quais são então essas diferenças entre empresas públicas e sociedade de economia mista? Porque elas atuam na exploração de atividades econômicas ou prestação de serviços públicos, isso eu já sei. Eu quero saber o que eu preciso assimilar para diferenciar essas duas entidades. Primeira diferença relaciona-se com o capital dessas entidades. Capital dessas entidades. Talvez seja a diferença mais marcante, né? Então veja só. O capital das empresas públicas, ele é exclusivamente público. Então o capital das empresas públicas, ele é exclusivamente público. Em outras palavras, significa dizer que particulares, você, por exemplo, não pode adquirir ações de uma empresa pública na Bolsa de Valores. Quem tem parcela de capital em empresa pública
tem que ser necessariamente uma entidade da administração pública. Seja entidade da administração pública direta ou entidade da administração pública indireta. Então é possível que nós tenhamos, por exemplo, uma empresa pública federal em que 80% do capital, 80% do capital social pertença à União, 10% do din-din dessa entidade pertença ao município de Belo Horizonte e 10% pertença à BH Trans, sei lá, que é uma sociedade de economia mista. É possível? É. A BH Trans é uma sociedade de economia mista. Em tese, na teoria, seria possível que um particular fosse proprietário de parte da BH Trans, não seria isso? Em tese, sim, um particular poderia chegar lá e comprar uma parcela da BH Trans. Se a BH Trans tivesse ações comercializadas na bolsa, né? Mas ela não tem. Se tivesse, qualquer particular poderia comprar. Então veja só, nada impede que uma sociedade de economia mista, apesar de ter uma parcela de seu capital pertencente a particulares, nada impede que essa sociedade de economia mista também adquira uma parcela do capital de uma empresa pública. Então, o capital de uma empresa pública deve estar necessariamente dentro da administração pública, seja ela direta ou indireta. Um particular não pode comprar uma parcela do capital de uma empresa pública. Ok? Por outro lado, o capital das sociedades de economia mista, eles podem ser pulverizados entre os particulares. Ou melhor, né? O capital pode ser pulverizado entre os particulares. O fato é que o poder público ele vai deter a maioria do capital votante daquela sociedade de economia mista. O restante do capital ele pode ser adquirido por particulares. É o caso da Petrobras. Então, se você quiser, você pode entrar hoje na Bolsa de Valores, através da sua corretora, e adquirir ações da Petrobras. Não tem problema algum. Você consegue adquirir ações de uma empresa pública? Consegue não. Porque particular não pode ser sócio de empresa pública, não pode comprar parcela de capital de empresa pública. De sociedade de economia mista, é possível sim. Tá? Então, eis a primeira diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Segunda diferença, forma jurídica. Olha só, as empresas públicas podem ser constituídas sob qualquer forma jurídica admitida em direito. Então é possível que nós tenhamos uma empresa pública que seja uma sociedade anônima, uma empresa pública que tenha sido criada sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada, que tenha sido criada sob a forma de comandita por ações. Esse negócio de comandita por ações, não se preocupa não, tá? Comandita por ações é uma forma de constituição de pessoa jurídica. Está escrito lá no direito e você não vai, eles vão cobrar o que é de você não, tá? Basta que você saiba que uma empresa pública pode ser criada com a forma de sociedade por comandita de ações. Não tem problema. Então, qualquer forma que for permitida em direito, a empresa pública pode assumir. Não tem problema. Já as sociedades de economia mista, como é o caso da Petrobras, do Banco do Brasil, elas têm que ser criadas necessariamente com a forma jurídica de sociedade anônima. Então, se você está diante de uma sociedade de economia mista, uma coisa você já pode presumir. Essa sociedade de economia mista é uma sociedade anônima. Uai, ficou fácil, né? Porque o inicial mesmo. Sociedade de economia mista, sociedade anônima. Pode anotar isso aí. Despenca em prova. E a terceira diferença entre essas duas entidades, qual é?
A terceira diferença está relacionada ao foro jurídico, foro processual. Ou seja, quando um particular quiser propor uma ação contra uma empresa pública e ou sociedade de economia mista, essa ação tem que ser proposta onde? Em qual ramo do poder judiciário? Aí é que tá. Então grave aí. Se a ação judicial for proposta, ou melhor, se a ação judicial será proposta contra uma empresa pública federal, como é o caso dos Correios, como é o caso da Caixa Econômica Federal, não tem conversa. Essa ação tem que ser proposta na Justiça Federal. Então, se a ação judicial vai ser proposta contra a Caixa Econômica Federal ou contra os Correios, ela vai ter que ser ajuizada na Justiça Federal. Por que Justiça Federal? É simples. Justiça Federal, porque assim manda a Constituição Federal, lá no artigo 109, inciso 1º. Só por isso. Ô professor, pode ser, por exemplo, essa ação pode ser, por exemplo, de um correntista da Caixa Econômica Federal que teve um cheque seu devolvido 2 vezes e a conta encerrada, sendo que ele tinha saldo no banco? Isso mesmo. Então vamos supor que um correntista da Caixa Econômica Federal teve um cheque seu devolvido 2 vezes, o banco encerrou a conta dele e ele tinha saldo na conta para cobrir o cheque. Ou seja, erro da Caixa Econômica. Então esse correntista resolveu entrar com uma ação judicial pleiteando danos morais e ou materiais. Então essa ação vai ser ajuizada onde? Vai ser proposta lá na Justiça Federal. Ok? É isso que você tem que saber. Ação proposta na Justiça Federal. Ó professor, mas e se, por exemplo, essa ação tiver que ser proposta contra uma empresa pública estadual ou uma empresa pública municipal? A ação vai ser proposta onde? Aí já é diferente. Nesses 2 últimos casos, a ação vai ser proposta na Justiça Estadual. Aí já não tem nada a ver com Justiça Federal. É Justiça Estadual. Certinho até aí? E em relação às sociedades de economia mista? Aí já não há distinção, tá? Em relação às sociedades de economia mista, independentemente de a ação ser proposta contra Sociedade de Economia Mista Federal, Sociedade de Economia Mista Estadual ou Sociedade de Economia Mista Municipal, a ação vai ser proposta na Justiça Estadual. Ah, vou propor uma ação de danos morais e materiais contra o Banco do Brasil. Quem vai processar e julgar essa ação? Justiça Estadual. Vou propor uma ação de danos morais e materiais contra a BH Trans, que é a Sociedade de Economia Mista Municipal. Quem vai propor essa ação? É a Justiça Estadual. Então aí não tem diferença, tá? Ó, professor, aproveitando a oportunidade aqui, a BH Trans é uma sociedade de economia mista, a gente pode comprar ações da BH Trans, em tese poderíamos comprar, só que ela não tem ações comercializadas em bolsa, né? Seria até uma atividade muito lucrativa, né? Aplicar multa nos outros, né? Porque tanto que ela ia arrecadar, né, as ações seriam muito altas. Mas o fato é o seguinte, a Sociedade de Economia Mista BH Trans, hoje ela tem 98% do capital pertencente ao município de BH, 1% pertencente à Prodabel e 1% pertencente à Sudecap, que é uma autarquia municipal, né? Então hoje, particulares não fazem parte do capital da BH Trans, tá? Hoje, esse capital da BH Trans, ele é um capital integralmente público. Mas nem por isso a BH Trans pode ser chamada de empresa pública, porque ela foi constituída com a forma jurídica de sociedade de economia mista. Então tenha bastante atenção. Coincidentemente é público capital. Mas amanhã depois, se ela quiser vender uma parcela do capital para um particular, o município, a BH Trans pode? Em tese pode. Não tem problema. Se fosse uma empresa pública, não poderia. Ok? Então grave as diferenças entre empresas públicas e sociedade de economia mista, porque daqui a pouquinho eu vou voltar
para que a gente já possa começar sobre as características comuns, né, dessas duas entidades e que características também são muito cobradas em prova. Daqui a pouquinho eu volto. Até mais.